Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo para mostrar para vocês o método de organização que eu utilizo, que é o Bullet Journal, mas eu vim mais para mostrar como eu utilizo ele, tá? Eu comecei usando o Planner argolado, eu tinha uma Telefax, depois eu tive uma Color Crush, e o problema do Planner para mim é que ele tinha já aquele layout pré-pronto, né? Então a semana já era toda programada em espaços específicos lá, e aí eu tinha aquilo para escrever. Não que fosse espaço de mais ou espaço de menos, ele era meio que as duas coisas. Dias que eu não tinha nada para fazer, ficava um espaço em branco. Dias que eu tinha muita coisa para fazer, às vezes faltava espaço. Então aquilo para mim passou a me incomodar um pouco. E fora que se você busca inspiração na internet, você vê sempre pessoas decorando, colando adesivos, desenhando e tudo mais, e eu não consigo fazer isso. Assim, não que eu não consiga, mas eu tenho um problema de imaginar algo na minha cabeça e a hora que eu passo pro papel ele não ficar legal e eu não gosto, ou eu nem tento passar pro papel já sabendo que ele não vai ficar bom. Problema pessoal. Mas enfim. Então, aí depois de passar pelos argolados, eu conheci o sistema TN, do Traveler's Notebook, né, que a gente fala Fodori, que é do francês, né, de falso, Fabric Dory, Fabric Dory, que é o de tecido e tudo mais, e assim, eu prefiro muito mais de tecido, então, basicamente todos que eu tenho são de tecido. Eu tenho de várias pessoas, vamos dizer assim, tá, e eu vou apresentar, conforme eu for falando do método, eu vou meio que apresentar pra vocês de quem que é quem. Quando eu comecei mesmo no Bullet Journal, eu comecei no tamanho regular, que é o tamanho... O TN regular, ele tem... aqui é 21 por 11, tá? Então, quando eu comecei assim, mas eu comecei com layout de planner. Então, eu baixei um arquivo na internet onde a semana, ela era... tava toda aqui, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aqui ele tinha uma folha quadriculada para você fazer outras coisas. Eu devo ter durado aí, sei lá, uns 2 meses nesses cadernos, assim, mas era a mesma coisa. Tipo, eu ficava na pira de decorar e tudo mais. Daí, tem adesivo? Tenho. Mas aí fica, que cor que eu vou fazer? Essa cor, amarelo. Com o que eu vou combinar o amarelo? Com isso. Eu tenho adesivo legal pra pôr com amarelo? Não tenho. Então, assim, eu acabava, no meio do caminho, não conseguia fazer do jeito que eu achava que ficasse legal. Aí, acabei saindo do sistema de planner e fui pro Bullet Journal. Eu comecei, como eu falei, no regular. E aí, eu comecei no meu primeiro Diadora, que é esse de flor aqui, tá? Esse primeiro, a primeira... Eu fiz a primeira leva da Deia, mas os iniciais dela eram do sistema de 2 elásticos. Ele é bem estruturado, então ele é relativamente grosso e ele não tem bolsos, tá? Então, eu comecei fazendo o Bullet Journal ali. Aí, depois, eu costuro, mas eu não sou artesã, então eu tentei fazer um pra mim, mas ele já não é tão bem estruturado quanto é o dela, né? E esse aqui não tem tamanho específico porque eu assinava uma revista japonesa de quadrinhos que ela mandava de brinde, ela sempre mandava um brinde todo mês, e sempre do fim do ano pro começo do ano eles mandavam uma agenda só com calendário mensal. E aí, para tentar usar essa agenda, eu fiz esse TN no tamanho dessa agenda com a intenção de usá-la, tá? E aí foi aí que quando eu comecei a fazer o bullet num tamanho menor. Mas, de qualquer maneira, também não durei muito naquela agenda e eu parei de assinar. E aí, como eu faço o meu bullet? Eu sempre utilizo 2 cadernos, tá? Aqui, ok? O que acontece? O sistema de bullet, ele sugere que você utilize um caderno para o ano inteiro. Só que se você for usar os cadernos, você pode, claro, comprar o caderno brochura lá com 100, 200 páginas, não sei, para você usar o ano inteiro. Se dura o ano inteiro, eu não sei, mas eu vejo que muitas meninas duram, sei lá, no mínimo uns 6 meses com esse caderno. Mas eu gostei muito do sistema de elásticos, pela praticidade de você tirar e pôr os cadernos quando você quiser. Acabou um caderno, você tira e põe outro, né? Então, para usar o bullet e adaptando o sistema dele, eu faço sempre 2 cadernos. Então, o que acontece? No primeiro caderno, eu sempre tenho as coleções e as coisas e informações que eu preciso ter para o ano inteiro. E no segundo caderno, eu tenho só os compromissos, tá? Já aviso que eu não durei
Ainda não consegui usar durante um ano certinho o sistema de bullet journal. Eu quero ver se pro ano que vem eu arrumo isso, mas sempre que eu fiz, eu tentei fazer dessa forma. Então, eu tenho no primeiro caderno, eu sempre gosto de fazer uma capa. Aí eu tenho os ícones e o index, que é o que ele sugere pra gente colocar. Future log. E aí, algumas páginas além, né? Aí o bullet é legal por causa disso. Você pode colocar páginas de coisas que você gosta de acompanhar, uns rastreios, quantidade de água que eu bebo, quantas horas de sono, sei lá, rotina de limpeza, enfim, qualquer coisa, né? Aí eu fiz aqui o calendário para os meses que faltavam, tá? Eu comecei usando ele, se eu não me engano, no começo do ano, mas esse caderno aqui eu peguei a partir de julho, né? Enfim, aí eu tenho aqui até dezembro. Esse é para ser o caderno de coleções importantes, e então, assim, ó, que nem, por exemplo, aqui em 2018, né, que era para ser esse ano, eu anotei coisas que eu não tinha onde anotar em outros lugares sobre 2018, então eu coloquei aqui, e quando fizesse o caderno era só eu passar limpo, né, passar para a parte de compromisso. E esse aqui, ó, ele começou em abril, né, que é o caderno dos compromissos, né. Então, eu faço de forma bem simples, eu só anoto o dia, os compromissos, e aí quando acaba o dia eu passo uma linha decorada, tá? Para tentar deixar um pouco mais bonitinho, eu resolvi usar uma caneta para cada cor, então cada cor de caneta é um dia, né? Não especificamente toda segunda é sempre laranja, toda terça é sempre azul. Não, eu pego ali, hoje eu quero escrever de laranja, eu vou escrever meu compromisso de laranja, amanhã eu vou escrever de verde, assim por diante, né? Mas aí eu consigo identificar que cada cor é um dia. E aí, de forma bem simples. Então, esse aqui eu consegui durar mais ou menos, né? Então, junho, julho, agosto. Acho que eu fui mais ou menos até agosto. Setembro eu não comecei, aí eu comecei a pensar em umas coisas diferentes para decorar e tudo mais, enfim, né? Então, aí eu fiz no pequeno. No fim do ano passado, pro começo desse ano, eu descobri uma conta no Instagram da Gucci Paper, e ela faz TN tamanho A6, né? Então, eu achei fantástico, porque, poxa, TN, legal, tamanho A6, puxa, vamos testar, digamos assim, né? E aí, o primeiro foi esse aqui, que é de sereinhas. Esse de raposa eu comprei depois à parte, porque eu tinha gostado. E aí, esses dois foram das duas últimas box que eu comprei dela. Essa de inverno e essa de primavera, ok? E aí, o que acontece? Ela mandava sempre um caderninho, ela manda sempre um caderninho, né? E aí, no começo, o caderninho, ele vinha assim. Deixa eu tentar pegar uma página não muito decorada para vocês verem. Né? Ele vem assim, uma abertura, o calendário, a parte pro calendário, umas folhas para anotações, e aí, desse jeitinho aqui, né? Então, ela mandava sempre uma cartela de adesivo com os dias para pôr durante a semana, os dias da semana, e uma cartelinha para pôr os dias aqui no calendário. Esse domingo, segunda, terça, ele já vem pronto, impresso, né? Então, é só pôr os dias. E aí, eu sentei um dia lá e comecei a preencher com tudo e achei prático, né? Falei, nossa, que bacana. E aí, colei em todo o caderninho e fui usando. Agosto até que usei mais ou menos, até que rendi, né? Mas no comecinho eu não decorava tanto, né? Só usava caneta colorida, e aí depois eu tentei passar a decorar, assim, mas achei que ficou legal, mas ainda sofri um pouco, assim, puxa, o que eu vou colocar? Ai, será que isso aqui fica bom? Aí fui, agosto e setembro. Aí o caderninho de setembro já veio diferente, né? Eu digo caderno de setembro, veio na box de julho, tá? Mas eu usei o caderno só em setembro. E aí, ele vem ainda com a parte do calendário, mas aí ele já vem com as folhas em branco. E aí, como eu tava na leva de fazer um dia por página, esse aqui eu também acabei fazendo um dia por página, né? Com algum resquício de bullet ainda, né? Então, você ter lá o teu pontinho e os teus ícones, as tuas key, né? Pra fazer as coisas. E aí, quando começou a chegar no meio do mês, assim, eu falei, poxa vida, mas não sei se tá dando certo, isso aqui não sei se ficou legal. Aí eu colava o adesivo, achava que não ficava bom. Aí resolvi fazer cadernos quadriculados,
pontilhados, né? Eu sempre pego arquivos da internet, imprimo em casa e monto os meus cadernos, né? E aí, não é esse aqui, cadê? Esse aqui. E aí eu fui lá e imprimi, né, então, o pontilhado e voltei no sistema de bullet como eu fazia. Então, 2 cadernos, um tá aqui e o outro é esse primeiro aqui. Então, aqui eu tenho só a parte de calendário e coisas importantes pro ano, então eu acabei fazendo esse calendáriozinho desse jeito até dezembro, né? Aí deixei anotado aqui quais seriam as próximas páginas para eu fazer. E nesse aqui eu coloquei os compromissos como eu fazia antes, ok? Então, ó, meu hábitos veio pra cá. Esse aqui até que ficou bacana, mas eu não gosto muito de quebrar o hábito em 2 páginas, né? Toque meu, digamos assim. E aí, como sempre, cada cor de caneta, um dia. Aí, pra ficar um pouquinho mais bonitinho, eu acabei colando uns adesivinhos aqui, achei que ficou bacana, né? E assim eu fui. Qual foi o problema desse? Eu acabei imprimindo o quadradinho, o espaço entre as bolinhas aqui, muito largo. E aí, espaçado ficou bom, visualmente ficou bom, mas se eu precisar anotar muita informação, acaba tendo que ficar em 3, 4 páginas, né? Então, o que que eu fiz? Eu parei para pensar comigo e resolvi voltar a fazer o bullet no tamanho grande, ok? Por quê? Eu só levo ele quando eu vou trabalhar. E eu uso cadernos de TN para o meu serviço. Meu serviço, que eu digo, sou professora, né? Então, eu utilizo cadernos do tamanho regular para anotar coisas. Então, não me custaria voltar a usar o bullet no tamanho regular também, porque eu carrego tudo junto numa capa só. Então, aí eu voltei eu digo esse mês outubro, mas outubro eu já fui pro pequeno e já voltei pro grande, né? Ele foi meio um mês mais ou menos assim. Mas assim, no mesmo esquema, uma capa só, um caderno só para as coleções e um caderno só para os compromissos. Então, esses 2 cadernos, inclusive, são reciclados, digamos assim. Eu já tinha começado a usá-los em uma época do ano, parei e aí resolvi. Quando eu voltei, falei, vou reutilizar os cadernos porque ainda tem folha, né? A folha tá cara, o salário tá baixo, e enfim, né? Aí, os ícones, aí Future Log, que aqui eles têm a partir de agosto só, né? Então, esse caderno ia começar em agosto. Eu faço controle de duração de produtos e o legal do bullet é isso, você tem páginas em branco, você coloca o que você acha necessário colocar. Então, eu acho necessário controlar quanto os meus produtos duram, para eu ter noção se vale a pena, se durou mais esse mês, se durou menos, para eu me planejar financeiramente para comprar um próximo, né? Então, assim, eu controlo eles aqui. Aí eu consigo colar, isso aqui é o calendário da escola onde eu estudo, eu consigo ter as informações sempre em mãos, né? E esse aqui é dezembro, tá? Nesse caderno de coleções eu resolvi colocar o calendário aqui e os hábitos aqui, né? E aí nesse próximo aqui eu tenho só os compromissos, né? Ó, como eu falei, é reciclado, então eu tinha começado a usar esse caderno em fevereiro, usei fevereiro, março e abril. E aí, vim para outubro, né? Para reutilizar o caderno. E aí, na tentativa de usar uns adesivos diferentes, eu colei aqui, né? Tentei fazer uma coisa diferentona, mas não gostei muito. E aí, resolvi ficar com esse de colar só uns adesivinhos pequenos. E olha lá ainda, vamos ver se eu vou continuar colando os adesivinhos ou não. Mas, enfim, né? Essa é a semana de agora, ainda não colei nenhum adesivo, porque ela não acabou, prefiro colar quando acaba, porque se eu não tiver espaço eu não colo, se tiver espaço eu vou lá e colo alguma coisa, né? Eu não gosto de espaços em branco, no caso do bullet não me incomoda ter espacinhos em branco, porque na verdade não fica tanto espaço em branco como no planner, né? Eu tinha aqui dias, ó, por exemplo, deixa eu pegar um dia que eu quase não tenha feito nada. Comparar aqui, ó, esse dia aqui com, sei lá, esse dia aqui, né? Então, aqui no planner eu tenho um espaço desse tamanho para fazer isso aqui e um espaço desse tamanho para fazer isso aqui, né? Então, me incomodava quando ficava muito espaço em branco. No bullet não me incomoda, né? Então, eu resolvi voltar no tamanho grande por causa disso. E o que acontece? Eu aceitei a ideia de, quando eu for sair,
por exemplo, vou almoçar fora só. É um feriado, a gente só vai almoçar fora. Ou, nós vamos no cinema, qualquer coisa assim. E eu não vou carregar ele, eu carrego esse meu TN, que é um Diadora também, tamanho passaporte, como carteira. Então, o que que eu faço? O que que eu fiz, né? Isso aqui eu peguei a ideia da Planning Ideas, depois eu já explico mais ou menos como funciona, mas já tem várias gringas na internet que usam os seus TNs ou, enfim, outros métodos como carteira. E aí, o que que é o bacana? Além de ter o que você utiliza como carteira, no caso cartões, dinheiro, essas coisas assim, ó, bolsinha é legal para você colocar os recibos, você pode ter cadernos, e com os cadernos você pode fazer coisas. Então, eu fiz esse caderno com um calendário mensal para eu ter meus compromissos, eu tenho que terminar de fazer o do resto do ano, né? Porque o dia que eu estiver saindo, que eu não tiver com a minha agenda, e alguém me ligar e pedir alguma coisa para mim, eu posso vir aqui e olhar se eu tenho algum compromisso ou não, eu anoto, dia tal, fazer tal coisa. E depois eu pego isso aqui e transfiro pro grande, né? Eu não preciso ficar carregando o grande. Então, eu aceitei essa ideia. Ainda não deu tempo de fazer isso, né? De me ligarem e pedirem coisas, mas enfim, né? Caso aconteça. Pode ser que nunca aconteça, mas se acontecer, estarei preparada, digamos assim, né? Então, é isso. Daí eu tenho os cadernos aqui para fazer anotações e tudo mais. Eu também uso para fazer lista de mercado ou de compras, né? Eu anoto onde eu vou e o que eu tenho que comprar, e depois eu dou um check ali se foi comprado ou não, né? Mas aí ele é versátil por causa disso. E essa ideia veio da Planning Ideas, acho que é Marcela, o nome da menina, né? Que ela, na verdade, utilizou um TN tamanho micro. Desse tamanho aqui, como carteira, nesse esquema. Então, ela tem os cadernos, ela tinha esse bolsinho de zíper aqui para pôr o dinheiro e tudo mais, e um negocinho para pôr cartões. E aí, eu pedi o TN Micro com essa intenção, de usar como carteira, como ela fez no videozinho dela do Instagram. Mas o que acontece? O couro, ele é meio grosso, né? Então, assim, aqui veio os caderninhos que vieram com ele, daí eu coloquei o bolsinho de zíper aqui e o para cartões aqui. E aí ele ficou muito gordinho. E para uma pessoa como eu, que gosta de carteiras mais finas, eu achei que não ficou interessante, né? Até porque o couro sintético, ele é mais grosso. Então, só compara, né? O couro sintético com o Diadora de tecido. Ele é quase 2 vezes mais grosso, né? Então, assim, por mais que aqui tenha mais coisas, eles têm quase a mesma grossura, né? Então, eu tô usando o passaporte, tô achando bem legal, achei bem prática essa ideia, estou me adaptando, né? Faz o quê? Uma semana, mais ou menos, que eu tô usando ele como carteira e achei muito interessante. A ideia dela é muito interessante, mas, né, o couro aqui, eu não sou muito fã de couro. A maioria das coisas que eu tenho são de tecido, né? O único tênis que eu tenho de couro sintético é esse aqui. Ok? Então, é isso. Queria mostrar meu método meu sistema, não. Como eu uso o meu bullet, como eu uso o bullet journal, o tamanho que eu uso e... Porque eu não consigo achar muitas inspirações na internet, em vídeos, com o sistema do bullet, como ele é originalmente, digamos assim, né? O pessoal que migrou do Planner pro Bullet, ele acabou levando as coisas do Planner pra lá, né? Tipo, o layout, a página em layout pronto e tudo mais, assim. Eu acho lindo, maravilhoso, mas eu não faço, né? Então, o que deu certo pra mim foi esse sistema de anotar desse jeito, né? E é com isso que eu tô me organizando, né? Espero que sirva de inspiração pra alguém. Se não servir também não tem problema, né? A gente adapta coisas que a gente vê na internet, que é o que eu faço. Então, eu vejo layouts e coisas, páginas interessantes, acho legal e vou lá e adapto. E assim a gente segue a vida, ok? Então, é isso. Até mais.